Narrativas Compartilhadas tem o prazer de continuar ouvindo o professor Luiz Fernando Gomes, que agora vai contar um pouco sobre a paixão pelo Júlio Verne e no que isso também influenciou em relação à educação tecnológica e linguagem. Com você, Luiz Fernando. Bem, tá uma delícia, tá um prazer revirar todas as minhas coisas aqui, as minhas memórias, para conversar com você sobre isso, né? Prazer é Mas nosso, Fernando. recuperando aqui um pouco, porque a ideia é entender assim como é que a educação que eu tive, né, que eu pude desfrutar de todas as formas, né, como é que foi criando a minha própria identidade, né, como pessoa, identidade também profissional, né? E eu acho que esse é a grande importância da educação, é fazer com que a gente se sinta mais completo, mais participante da vida, né, dono, né, da nossa pessoa, sabendo quem a gente é, para onde a gente quer chegar, porque é essa a função da gente, na verdade, ser feliz, né? Mas para ser feliz você precisa ter noção do mundo, noção das coisas, né? Um pouquinho de cada coisa para a gente se sentir uma pessoa mais completa, um cidadão completo, um pai completo, enfim, né? Mais próximo disso, né? Sim. Então, como é que foi a minha... Estou revisitando a história, tentando fazer uma ligação de como é que a tecnologia entrou para mim na escola, desde o lápis preto, né? Passando por tudo aquilo que a gente já conversou. Como é que a leitura e a literatura me trouxeram aquilo que o currículo escolar sozinho não dá conta, mas dá o encaminhamento, dá a abertura. Para completar isso, foi necessário que eu tivesse possibilidades e condições de ir atrás e buscar e tudo mais. E fazendo as ligações entre as coisas, né? E isso cabe ao aluno, não cabe ao professor. É o aluno, no caso eu como aluno mesmo, que fui fazendo as conexões entre as coisas e achando o meu caminho nessas conexões. Meus outros colegas, cada um fez as conexões que fizeram, que puderam fazer, que acharam pertinentes para a satisfação da vida deles, né? Bom, então, eu estava falando para vocês, conversando sobre o Júlio Verne. Júlio Verne, a obra dele, eu vou mostrar para você aqui. Eu tenho esse livro dele aqui. Esse é um dos livros que eu tenho que falam sobre ele. É tudo em francês, né? Sim, De Monde Extraordinaire, É, de Júlio ele fala Verne. viagens extraordinárias aos mundos conhecidos e desconhecidos, né? Vou mostrar para você onde está escrito isso aqui. Pois eu vou achar. Eu achei aqui que eu perdi, mas não tem importância. Então, viaja a mundos conhecidos, né? Que é a África, etc. E desconhecidos. No caso, por exemplo, foi a Lua, foi o fundo do mar, né? E o que tinha de importante nesse trabalho dele que me chamou a atenção? Bom, a aventura do descobrimento. Descobrir é sempre uma aventura. Então, eu, como professor hoje, procuro fazer com que meus alunos gostem e queiram participar dessa aventura de descobrir, ao invés de dar tudo meio que pronto já para eles, né? Então, a aventura do descobrimento, de informações novas e tudo. A tecnologia na obra dele é sabidamente um ponto marcante no trabalho do Júlio Verne. E uma outra coisa que poucas pessoas se atentaram a isso, mas ela existe, é que a cada 10 ou 12 páginas das edições extraordinárias, ele tinha uma ilustração na imagem. Qual era a questão da ilustração? É que ele queria ficar perto do desenhista para ele poder dizer como é que tinha que desenhar, porque as coisas que ele inventava só existiam na cabeça dele. E então ele tinha um cuidado muito grande com as ilustrações. E ele diz que as pessoas ficavam lendo e aguardando a hora de chegar a ilustração para poder compreender melhor aquele mundo que ele tinha descrito, aliás, muito bem com as palavras, sabe? E o trabalho que ele teve com o Hetzel, que foi o editor de toda a vida dele, das obras dele, né, por toda a vida dele, foi um trabalho de
cumplicidade. Ele falou, olha, você tem que dar a aventura, dar a emoção do romance, né? E dar o conhecimento. Nós temos essas duas coisas. Nossa obrigação na nossa coleção é ensinar e educar ao mesmo tempo. E isso aconteceu comigo. Eu aprendi muita, mas muita coisa. Por exemplo, ele disse na viagem da Terra à Lua... Nossa, lindo isso. 100 anos antes do homem ir à Lua. Sim, 100 anos 100 antes. anos, 100 Ele anos, tinha dito, fantástico. ele calculou onde ficava o lugar propício para o foguete sair. Isso. Que foi no paralelo 27, onde depois os Lindo. americanos fizeram o Cabo Canaveral. Ele Isso. fez um cálculo que eu copiei num caderno meu de escola uma vez, e como é que sabe a velocidade de escape, que eu sei de memória até hoje. 11,2 km por segundo foi o cálculo que ele fez, que seria a velocidade suficiente para aquela espaçonave dele escapar da atração gravitacional da Terra e entrar no espaço e ser atraído pela gravidade da Lua. Sabe? Então, quantas coisas assim que eu fui aprendendo e fui... É lógico que alguns dados já são até um pouco ultrapassados, mas o que ele foi fazendo com isso, sabe? Um balão com 2 camadas para ele poder fazer, 2 camadas de ar para ele poder dirigir o balão, no caso das 5 semanas em balão, né? E outras Isso. tantas coisas. Tudo. Fantástico. E aí o que me chamava a atenção, além de tudo, né, claro, eram as ilustrações. E aí que eu fui ver que esse artista francês, o Paul Delvaux, ele tem várias obras. Ele fez uma coleção de pinturas e trabalhos sobre os trabalhos do Júlio Verne, sabe? Então, eu fui juntando isso com uma outra paixão minha, que é a pintura. Sim. E hoje eu estou fazendo a tradução deste livro aqui, ó, que é um volume especial que foi lançado lá em Nantes, no museu, né, da casa dele, lá. Sim. E aqui fala só sobre as imagens das obras dele. E eu estou fazendo a tradução de 2 capítulos aqui que me interessam muito, para eu entender, para eu estudar, e depois, se for o caso, para eu publicar, porque é muito interessante, sabe? Sei. Imagem de Jules Verne, é isso. São 303 imagens, né? E aqui ele vai contando, vai estudando cada uma das imagens. E outra coisa interessante que eu separei para você ver, o Júlio Verne era um autor de teatro. Ele começou no teatro, ele foi para o romance quando o Hetzel o convidou lá para uma certa história, mas ele era teatrólogo, ele queria viver a vida fazendo peças de teatro. O pai dele queria que ele fosse do direito e ele foi do teatro. Se você ler a biografia dele, você vai ver que ele era teatrólogo. Ele migrou para o romance, embora muitos livros dele tenham passado para o teatro depois de volta, né? Sei. Então você vê a ligação das coisas, não é, Roberto? Sim, já naquela época o pai querendo uma coisa, o filho outra. Então, eu vou amarrar outro pontinho agora, né? Falei para você da minha experiência lá no jornalismo, lá. Júlio Verne escreveu um livro chamado A Carteira do Repórter, que é um livro muito interessante, não é muito famoso, porque não tem toda essa tecnologia que eu deixou famoso, mas o repórter segue para o Oriente Médio e distante também, sabe? Fazendo reportagem para mandar para o jornal dele. E tem toda uma história lá. Mas o que importa é que em quase todas as histórias do Júlio Verne, muitas delas, há o jornalismo no meio, o jornalismo científico. Ou começa com o jornalismo ou termina com o jornalismo, sabe? Então, eu fui perceber que esse meu gosto pelo jornalismo se casava muito bem com essas histórias dos descobrimentos, das navegações, das conquistas, todo esse colonialismo, né, que a gente vê também as partes negativas dele, passavam pelo jornalismo, pelo jornalismo. Por exemplo, o dono do New York Herald patrocinou viagens para o Polo Norte para descobrir a passagem noroeste, para ir buscar o Dr. Livingstone na África, quando ele foi tentar descobrir as nascentes do rio Nilo, sabe? Tudo voltado para o jornal. As chegadas para a Antártica, lá para baixo, foram cobertas, tinham jornalistas no meio. As viagens do Napoleão, tinham desenhistas, tinha uma equipe do Denon. Denon era um desenhista muito bom da corte lá, que o Napoleão levou
na comitiva dele lá de soldados, para desenhar. Eram acho que 23 ou 24. Não, só de não. Eu não consegui comprar o livro dele lá na Paris, lá. Mas eles desenharam tudo, 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 tudo. Foi o Napoleão, com esses desenhos e com toda essa curiosidade dele, que perdendo a guerra lá no Egito, que ele foi derrotado, né? Ele inaugurou a egiptologia. Foi a partir dele, quando trouxe a pedra de Roseta, que inaugurou a egiptologia, e na nossa campo de trabalho, que é a linguística, trouxe a pedra que deu também início para a decifração de todo aquele Oriente, quando Champollion foi decifrar a pedra, né? Os escritos lá. E aí descobriu-se os tipos de hieróglifo, né? Sei. E assim por diante. Então, você vê a importância dessa ligação entre as coisas, entre as viagens, né? Importância da literatura, né? Pois é. E a reportagem. Eu leio muitos livros hoje de reportagem, sabe? De reportagem investigativa e científica. Porque é muito interessante você ver as notícias, os fatos de uma época contados por outro lado, né? Não pelo calor da notícia do dia a dia, mas de um jornalista investigativo que vai um pouco mais a fundo, sabe? É muito interessante. E isso aí moldou, enriqueceu os jornais da época e moldou também a história da ciência. Então, nós que fazemos pesquisa, precisamos estudar um pouco a história da ciência e a gente vai percebendo que muito dela foi moldado por um ideal burguês, passado pelos jornais, sabe? Tem toda uma coisa bacana aí. O Júlio Verne, voltando aqui à história, ele criou viagens extraordinárias para mundos conhecidos e desconhecidos. Qual era o nosso mundo desconhecido quando foi criada a internet? O hipertexto é 69, né? Na década de 60. A internet, 10, 15 anos depois. Mas o que era desconhecido? Esse mundo virtual. Quer dizer, o chamado das selvas, do Jack London, né? O chamado da selva para você, para mim, pelo menos, ir atrás de tudo isso, sabe, Roberto? Sei. E me envolver com a internet, já que eu tinha meu pai que lidava com tecnologia e com a autoaprendizagem e tudo mais, era quase imediato. Aí, nesse meio tempo, eu fiz um curso também de desenho pela IUB, Instituto Universal Brasileiro, lembra que veio nos quadrinhos, né? Isso, que era pela educação à distância da época. Sim, era educação à distância, eu fiz. E vou mostrar para você agora uma outra coisa velha, mas tem a ver com a escola. Tá vendo esse livro aqui, ó? Vou mostrar para vocês. Português. Sim. Domingos Proença Filho e Maria Helena Marques. Olha que eu trouxe esse livro de Sorocaba para cá na mala e comprei esses dias os outros 3 que completam os 4, porque esse livro marcou a minha vida na parte da literatura, na parte da ilustração, que se você observar com calma meus desenhos e tudo, você vai ver que tem muito a ver com os trabalhos que estão colocados aqui, porque eram trabalhos maravilhosos, né? Olha aqui, cada tema tinha uma ilustração. E eu muito diferente daquilo que se via na época na ilustração de livros didáticos, né? Uma arte gráfica de primeiríssima qualidade. A gramática ainda é normativa, o sistema ainda é um pouquinho, vamos dizer assim, da época mesmo, né? Mas a qualidade do livro, das ilustrações e dos textos me fez comprar os 4 esses dias, porque eu olho aqui para estudar as ilustrações. E eu pego ainda hoje livros que estão citados aqui, pequenos trechos, e compro para ler, que na época não dava. Por exemplo, tem um autor aí, chamado Luiz Jardim, que é daqui de Pernambuco, um excelente escritor. Histórias infantis e histórias adultas, né? Ele ilustrou quase todas as obras do pessoal do ciclo da cana-de-açúcar por aqui, naquela época da literatura desse ciclo, e as pessoas quase não sabem dele. Mas qual que é o nome dele mesmo? Luiz Jardim. Luiz Jardim. Ah, o Luiz Jardim. Da parte de literatura infantil, sim, tem coisas dele. Mas ele tem a adulta também, sim. Maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho os livros dele que eu consegui comprar aqui. E as ilustrações que ele fazia, a bico de pena. Sim. Então você vai vendo que as coisas vão meio que se juntando, né? E quem me deu essas dicas aí, Roberto,
foi justamente esse livro aqui, Sei, entendeu? que legal. De tão bom que era, isso que eu quero dizer, que eu não fui descobrir porque eu fui fazer mestrado e doutorado e achei nas melhores bibliotecas do mundo, não, eu achei no livro do Domício Proença Filho, da Maria Helena Marques. Você acredita numa coisa dessa? E um outro também chamado Português Fundamental, que eu não podendo trazer aqui, eu arranquei as folhas e fui trazendo aos poucos, Sei. sabe? Tem um texto aqui que até hoje chama-se Temporal, que é um pedacinho do Maria Perigosa, do Luiz Jardim, que eu até hoje releio quando chove, porque me Legal. marcou tanto quando eu li isso, quando eu era criança, lá na escola, Português Fundamental, que até hoje eu fico encantado com essa descrição do temporal, sabe? E comprei os livros para poder, sabe? Então você vê como é que a educação ela tem eco. Aí os alunos perguntam, mas e o que é uma aula? Né? Professores perguntam. Uma aula é aquele que fica dentro da gente depois que o professor sai, depois que fecha a escola. Então eu estou tendo aula, algumas aulas até hoje, sabe? Com esses autores, com essas pessoas, desses assuntos, e não acabou nunca. As minhas aulas não acabaram nunca. Sim. Então essa é a trajetória da escola, né? Então, só para terminar essa partezinha, né, Roberto, quando chegou na época de fazer ensino médio, eu tive que ir para o liceu porque eu tinha que ser mão de obra para a industrialização que estava sendo aberta no tempo do governo militar e não tinha dinheiro para pagar a faculdade, porque também não tinha faculdade, né? As faculdades foram começar a ressurgir, você vai lembrar bem, na década de 90, quando, aliás, a Fundação Dom Aguirre foi fazendo o seu processo para chegar em universidade, que foi nesse período. E depois, nas universidades públicas, na década de 2000 e pouco, antes era a FHC, depois era o Lula, né, que abriu espaço, inclusive para a UAB, Universidade Aberta do Brasil, que você lembra que nós participamos ativamente, né, lá pela Uniso, com reuniões lá em Brasília, etc. Então, nesse meio tempo, né, é que a minha educação foi moldada, mas eu não conseguia me afastar de algumas coisas que eu sempre gostei. Por exemplo, fui trabalhar na fábrica de aço paulista, na FASO, na área de exportação, e fui aprender inglês particularmente. Eu tinha minha mesa de vida todinha cheia de verbos e palavras em inglês, porque eu trabalhava com exportação. Aí, quando eu fui fazer letras, eu me dava bem com letras, Sei. com inglês, porque eu já tinha, por iniciativa própria, feito um estudo muito bom. Aí, o que aconteceu? Eu tive que ficar jogando esse jogo de trabalhador de ensino médio por 10 anos, porque eu não podia fazer faculdade. Aí, uma época, eu estava triste porque eu estava incompleto, resolvi que sairia da FASO, onde eu ganhava muito bem, e fui ficar um ano só fazendo pintura. Aí desenvolvi uma técnica para fazer telas de pintura e vendi para uma porção de gente. Ida Santoro, por exemplo, comprava minhas telas. E não consegui vender para nossa amiga em comum, a Raquel Taraborelli, porque ela morava um pouco longe e eu não tive condições de fazer a visita. Eu conversei com ela, mas acabei não indo fazer a visita. Mas eu vendia para o Emos, para uma porção de pessoas que faziam pintura na época. E estudava pintura aos fins de semana na casa de alguns pintores, né? Até eu ia com o Heitor Beranger, né? Com o Zezé Correia, né? Eu ficava estudando pintura porque era uma paixão minha também, né? Você estudou com eles? Você teve aula com eles? Com o Heitor Beranger, eu ia todo sábado na casa dele. Com o Zezé, ele não dava aula, ele tinha um ateliê de pintura de placas e faixas de rua, né? Mas eu estudava as obras dele no museu lá, já junto com o Frioli, sabe? Lá no museu no zoológico, né? Que tem um museu junto, né? Sei. Só que não emplaquei nessa área, sabe? Não emplaquei, não. Porque é muito difícil. E eu não queria viver com carência financeira, mas é que eu já tinha passado uma boa, né? Assim, uma parte da vida e tal. Aí, então, saí para ser pintor, voltei para trabalhar na Rio Blind, e lá eu fiz um trato comigo mesmo.
e com a minha esposa. Falei, vou fazer o curso de letras e assim que eu terminar letras, eu vou ser professor. Qual que era o plano? Que como professor eu teria um pouco mais de tempo entre uma aula e outra, entre um dia que dá aula e um dia que não dá, para fazer pintura e escrever. E foi o que eu fiz, né? Só que, por outro lado, a ideia de estudar, de conhecer, também estava junto com isso, né? Das ciências, da tecnologia. Então, eu fui fazer o mestrado, a Uniso. Fui fazer mestrado porque eu estava dando aula no Objetivo, assim que eu saí da faculdade de letras, eu fiz uma lista de todas as escolas da nossa região e fui de uma por uma de moto fazer cadastro, que naquele tempo era assim que se fazia, né? Uhum. E o que aconteceu? Fiz uma inscrição no Objetivo, para dar aula de inglês, me pediram para fazer um teste, eu fui aprovado no teste e comecei a dar aula. Mas eu era muito inexperiente, era recém-formado. Aí eu falei com o Luiz, né? Luiz Castanho, gente finíssima, tenho uma gratidão imensa por ele. Falei assim, Luiz, você vai me mandar embora? Ele falou, mas por que você está falando? Eu falei, não, é porque o meu Ibope aqui é ruim, né? Não vou te mandar. Se você não vai mandar embora, eu vou fazer inscrição numa pós-graduação em São Paulo, mas eu não quero começar e parar. Não, pode ficar. Aí eu fiz um lato sensu na época, que depois eu trouxe o lato sensu para a Uniso, quando eu passei a dar aula na Uniso, né? Eu trouxe o modelo para lá. E foi feito várias edições lá desse lato sensu que eu tinha cursado. Com esse lato sensu, qual que era foi o na nome? Faculdade de Santana, em São Paulo. Faculdade de Santana, lá em Santana. Sei. Tá? Mas qual que era o nome do curso? Era Gramática da Língua Inglesa. Ah, bom, Que era certo. tudo que se ensinava lá no cursinho, né? Que eu dava aula no cursinho, passava muito por isso aí no vestibular daquele tempo, né? Anos 90. Aí, sabe, Roberto, o objetivo queria entrar no ramo da faculdade, da ensino. Por que eu queria entrar, na minha ideia? Imagine, recebia os bons alunos, ótimos alunos, e alunos financeiramente bem também. Alunos muito bons, principalmente Getúlio Vargas, iam para lá, com bolsa de estudo. Então, só que eles ficavam 3 anos, né? Às vezes faziam só o cursinho, Isso, e depois iam estudar nas públicas, entendeu? isso, E o dinheiro ia com eles. Aí eu falei, espera aí, se eu montar uma boa universidade, eu estou aqui interpretando como foi na época que eu achei que foi. O que eu faço? Esses alunos saem daqui e continuam aqui mesmo, dinheiro voltando para o mesmo investimento, com a nossa qualidade e tal. Então, eles fizeram um teste de abrir um Instituto Superior de Ensino lá onde é o Objetivo, né? Me perdoe se a interpretação minha estiver sendo errada, mas foi uma coisa lógica e bem pensada, se foi isso mesmo. com certeza. E precisava de professores para dar aula na faculdade, processamento de dados. Aí tinha bons professores de matemática, né? E de inglês eu era o único que tinha pós-graduação. Aí eu fui passado para a faculdade. Quando eu passei para a faculdade, eu cheguei e falei para o Luiz, você sabe que precisa do mestrado, né, para ficar melhor na faculdade. Você não paga metade para mim do mestrado lá na PUC? Ele falou, eu pago, sabe? Foi muito bacana ele. Aí eu conheci o Robinson, que você conhece da Uniso também, o professor Robinson lá da informática, né? Robinson Luz. Isso. Isso. E conheci o Gil mais de perto também, que o Gil dava aula no ensino, não no ensino médio, no fundamental, lá no Objetivo. E O foi passado para Roberto Gil, isso. Roberto Gil, e ele passou para a graduação também. Aí os dois, mas se não me engano foi mais o Robson que abriu o curso de informática lá na Uniso, né? E o Gil falou de mim para ele, e ele me chamou para uma entrevista. Foi assim que eu passei da faculdade do Objetivo para trabalhar também na Uniso. E foi aí que a Uniso o Objetivo deu certo, a ideia, e eles tiraram essa faculdade, que era um embrião, mas é assim praticamente um tubo de ensaio, e fizeram a Unip lá em cima, né? Onde eu fui trabalhar por vários anos também, sabe? Foi aí que eu acabei entrando na Uniso com 2 horas aula de inglês instrumental para curso de informática. Bom, daí foi que dei aula de inglês um bom tempo lá. A nossa
amiga Virgínia, né? Me ajudava muito nas aulas de linguística, quando eu queria estudar um pouco. Com Quem a a aposentadoria, nossa, o quê? amiga Virgínia. A Virgínia. Virgínia Ferrarese Pelzé Franco Isso Pinto. mesmo. E a Celadina Gomes, que me Sim, incentivou a fazer o mestrado. Aí eu fui e pedi. A Celadina fazia mestrado em língua portuguesa lá na PUC, e ela me incentivou muito. Aí eu fui lá e pedi a outra metade do pagamento da PUC, pedi para a Fundação Dom Aguirre, que também aceitou. Então, cada um deu metade para mim. então a Fundação Dom Aguirre pagou metade também do mestrado. De um semestre. Na Porque no PUC, segundo né? semestre, Mestrado na na PUC. PUC, no segundo semestre eu ganhei bolsa, porque eu fiz um projeto que foi aprovado. Aí eu fui lá, agradeci o Luiz, agradeci a fundação e suspendi o recebimento da bolsa, porque agora eu já tinha, né, a bolsa da, da CNPq, do CNPq. Aí terminei o mestrado assim. Então você vê como é que foi nesse tempo que depois a Dina se aposentou, né? E eu acabei ficando com as aulas de linguística dela e deixei as aulas de inglês. Sei. E com as aulas de linguística eu tinha terminado o mestrado em 98. Foi que eu comecei, em 10 anos, a começar a estudar tecnologia na educação, porque eu tinha observado no mestrado que era aí que as coisas iriam, né, para esse caminho. Uhum. Então, eu fiquei na educação, né, fiquei na linguística, e depois de 10 anos, quando eu tinha esgotado as minhas ideias lá no SET, né, até porque eu precisava assinar algumas coisas e não era doutor, SET era o Centro de Educação e Tecnologia, né, o Sim. setor da Uniso que cuidava das questões de tecnologia e educação, né, formação de professores. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o SET daqui a pouquinho só. E aí que eu comecei a desenvolver as pesquisas em linguística, em 10 anos é que eu fui fazer o doutorado, porque aí que eu senti falta de um conhecimento mais profundo sobre uma coisa que eu não sabia, que era linguagem e tecnologia, porque era uma área que não existia, eram áreas distintas. Linguagem é linguagem, tecnologia é tecnologia, né? Aí depois que mudamos para linguagens, aí eu comecei a entrar na área de televisão, lá com o nosso laboratório comandado pelo Fernando Negrão, que me recebia super bem, você se lembra de quanta coisa nós fizemos lá. Acho Passamos a juntar outras linguagens, né, televisiva, né? E sim. assim foi juntando tudo isso, porque os tempos foram permitindo e tínhamos as condições para fazer essas coisas já, né? Então, né? Fernando Negrão sempre recebeu muito bem, né? Grande Nossa, ele é profissional. um parceiraço nosso, né? Sim. Aí então é que vieram, Roberto. Deixa eu mostrar aqui para você, porque você mencionou, eu vou mostrar aqui. Aí eu fiz a minha tese e publiquei esse livro, né? Isso. Que é Hipertextos Multimodais, né? Leitura e escrita na era digital. Porque em 2006, 2007, esse aqui é 2010, eu acho. A minha tese foi 2008, esse aqui é 2010. A gente já suspeitava, né? Já tinha evidências de que o mundo ia para o mundo digital, a escrita, tudo, né? Eu até dizia para o pessoal, falava, olha, gente, a câmera digital vai ser a próxima caneta do pessoal. Aí esse livro fez um sucesso e a Cortez me chamou para fazer esse livro aqui, ó, Hipertexto no Cotidiano Escolar, 2011. Aí juntou com aquela linha de pesquisa da pós-graduação do mestrado, que é Cotidiano Escolar. Então, acabei sendo aceito também lá pelos colegas da pós-graduação para trabalhar com linguagem e tecnologia, ainda que não fosse a área específica lá, porque eles percebiam que estava numa emergência, né? O tema. E eu tinha muitos orientandos nessa área, porque eles saíam da graduação, gente mais jovem, e queriam fazer a área de tecnologia. Lá no curso de letras, você deve se lembrar que a gente conseguiu introduzir a disciplina de didática para multimídia, né? Sim. Semiótica, depois tecnologias, tudo lá. Eu inclusive, dei essas aulas todas lá no curso de letras, né? Agora, recentemente, acho que foi o ano passado, ou foi o retrasado, 2018, eu publiquei esse daqui,
que é o hipertexto revisitado. E não teve muita divulgação. Foi feito pela FAPEAL, né? Se fosse a FAPESP, não saí. A capa também fui eu que fiz. Aqui esse pedaço. E aqui tem uma atualização de muitas coisas que eu desenvolvi 10 anos atrás, né? E muitas Esse daí do hipertexto revisitado, que ano que foi mesmo? 2018. Ah, sei. Pertinho. Aí qual foi a jogada aí, Roberto? Que é o que a gente está chegando agora no 2020 para a gente encerrar. Assim, no meio do caminho, né? A Não, mas literatura... agora, se você vai entrar em 2020 já, então vamos dar uma pequena pausa Não, de deixa eu só novo. terminar esse pedacinho, aí a gente Tá fala de bom. 2020. E depois Ó, fica. Tá, pode e falar. aí, devido a tudo que a gente lê e sente, eu fiz esse livro, Palavrando, que você já tinha mostrado. E Sim. você observa aqui que aqui é um vaso de flores da minha mãe. Eu fiz Ah, com que legal. Dracman, só que não tem aquela sutileza das cores e do traço da Raquel Talaborelli, que é muito superior à minha, mas esse é meu estilo mais assim expressionista, e eu aproveitei para fazer a capa do livro e umas Sim, ilustrações aqui internas que você já falou. Esse daqui é um quadro a óleo que eu também tinha feito, que você já sei. viu, que também eu tenho mais esse espírito mais expressionista mesmo, né? E a mão que Certo. fazia desaparecer. E aí, eu aqui dediquei a todos os malucos do pedaço, né? Que sempre me fizeram a cabeça, né? E começa com Murilo Rubião, nosso querido Bião. Murilo Rubião, passa pelo Garcia Marques, Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Lovecraft, o É uma Stevenson, delícia. o Dickens, o Algernon Blackwood e o Monteiro Lobato. Claro, Monteiro porque Lobato. E você vai, mostra é, Sorocaba aí direto, né? pois é, exatamente, né? As histórias E, sempre com espaço de inclusive, Sorocaba. É. eu agradeço demais, inclusive, você, né? Por ter lido um conto daqui, né? Desse livro, que está no YouTube, inclusive, que você leu para nós lá, porque eu não pude estar no lançamento, né? Do É. livro, Foram dois, na verdade, né? Foram dois. dois. E gosto muito. E aqui fiz uma homenagem também a alguns colegas nossos lá, né? O Roberto Abdelno Camargo, o Paulo Edson, né? Que são Sim, pessoas fantásticas, que estão todas com aqui, né? certeza. É. Só que são desse mundo ainda, Sim. né? Não estão. E para terminar, quando eu comecei a fazer essa contação de histórias minhas aí, para entender quem eu era, né? Eu escrevi esse. O Isso. nosso amigo, grande amigo, admiro Sim. demais ele, o Percival, o professor Percival, lembra do Percival, Percival? com Ele, certeza. ele é apaixonado pelo Guimarães Rosa e ele gostava muito de dar uma aula sobre Soropo, sua mãe e sua irmã, sabe? E aí, do Primeiras Histórias. Aí eu peguei e falei, vou escrever um livro sobre Sebastião, meu avô, pai da minha mãe, entendeu? Fantástico. E como É. meu avô não tinha, as histórias eram todas picadas, e cada vez que eu levava o celular para gravar minha mãe, ela contava uma história diferente, eu passei a inventar as histórias, ficou meio histórias extraordinárias. Eu vou fazer uma segunda edição dele agora, sabe? E Sei. eu usava, olha, coloquei essas coisinhas aqui, envelope que tinha lá em casa, meu pai deixava recados, né? Como é que era, o meu avô não escrevia, mas ele pedia para uma menina da igreja lá escrever. E aqui tem um CD com todas as modas de viola, que antes eram profanas, falavam de mulher e outras coisas, e depois que ele ficou essa cara aqui como é que chama, de profeta, aí ele só podia cantar moda de viola religiosa, com ritmo, sabe, com gênero religioso. Ficou muito engraçado e ficou um livro interessante. E para fechar com o Estadão, eu não conheci o nosso querido Benecleto, pessoalmente, né? Mas ele foi professor lá, né? Ele é de Itapetininga, mas deu aula. Mas a gente foi fazer uma homenagem a ele no concurso literário. Você deve se lembrar, quando eu cuidava do concurso literário lá na Unis. Só que ele faleceu naquele ano do concurso, não pôde comparecer. Não sei se você se lembra. Sim. Aí o que eu fiz? Eu escrevi um livro sobre ele, coletei umas informações, os outros contos dele, fiz ilustrações para o livro todo, e agora está para ser publicado. Até já tinha falado isso com você, mas já já tem autorização de uma parte da família, já está em fase de edição com uma outra pessoa generosíssima que eu gosto muito, que é o Geraldo Bonadio, foi Sim. jornalista
Rio do Sul, ele que está fazendo a edição final para nós, né? E Sim. então eu vou homenagear o Benecleto, do Estadão, a língua portuguesa, a literatura sorocabana com esse livro aí, sabe? Sei. Estou esperando fazer. Muito legal isso. Eu acho que assim encerra o passado. Ah, é? Encerra aqui, né? Porque não tem jeito, mas com certeza tem muita história para ser contada do passado. Grande contar história. Nossa, que sei. Uma delícia. Então, vamos dar uma pequena pausa e depois nós passamos para o período atual. Tá bom? Tá certo, tá ótimo. Então, até já para todos vocês que estão nos vendo e daqui a pouco nós voltamos com o próximo bloco. Forte abraço. Até já, Luiz Fernando. Até.